A palavra é sua, Rodolfo. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus mais uma vez nos abençoe. E que o estudo da noite de hoje, sem sombra de dúvida, possa proporcionar a cada um de nós não somente conhecimento, mas serenidade, paz de espírito, e que essa paz de espírito nos acompanhe diariamente. Assim seja. Entendeu? Hoje, dando prosseguimento, ao Projeto União, nós vamos estudar, entendeu? Sabe, essa joia preciosa que é esse livro. Pode passar, por favor, da Joana de Ângeles. Vida, desafios e soluções. Então, eu já fiz essa pergunta aqui, entendeu? Sabe, e vou retomá-la logo no início, do estudo, para que a gente realmente pense, reflita em torno, talvez seja o maior bem, um dos maiores bens que cada um de nós possui, entendeu? Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Guardem, no final a gente vai retomar isso daí, entendeu? Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Por favor, cara. Então, o capítulo da noite de hoje, conflitos pessoais. Quem não os tem? E é muito interessante a gente, diante desses conflitos pessoais, a gente realmente reconhecer que os autores direto, da instalação deles, da manutenção deles, da potencialização deles, somos nós mesmos. Incrível, né? Ninguém coloca, entendeu, conflito pessoal numa outra pessoa. Entendeu? Então, assim, isso aí realmente é algo construído, mantido e potencializado por cada um de nós. Vamos, assim, entendeu, estudar, entendeu, sabe, o que eles são, o que eles representam e a força realmente dessa doutrina para que a gente tenha a capacidade, força moral de entendê-los, enfrentá-los e vencê-los. Por favor, Carlos. E aí nós temos aí, entendeu, sabe, conflitos pessoais da benfeitora, Joana de Ângeles, e sempre é uma riqueza formidável, entendeu, estudar e ter realmente, entendeu, a presença, dessa benfeitora no nosso estudo do Projeto União. Entendeu? Pode passar, por favor. E aí nós temos a palavra, da benfeitora. Entendeu? Nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser se depara com as construções do seu passado, nele esculpidas, que se exteriorizam a miúde, afligindo-o, limitando-o. Apresentam-se essas fixações como conflitos na paisagem íntimas, ameaçando a sua realização, a alegria do trabalho, a harmonia da convivência com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. E aí a gente, inicialmente já vê o quanto que realmente esses conflitos pessoais, eles atrapalham, Mas não somente atrapalham, entendeu? Eles nos fazem realmente ter motivo de avançar, independente da presença deles. Então, na obra de Deus, nós criamos os problemas para nós e para o nosso semelhante e nós retornamos na mesma cena que foi criado esse problema para que a gente sinta os efeitos desse problema em nós e a gente realmente tenha o desejo, a capacidade e a força moral de enfrentá-los e resolvê-los. É assim que se aprende. É assim que realmente não se comete mais o mesmo delito frente às leis de Deus. Por favor, Carlos. Não se pode negar os fatores responsáveis por tais distúrbios, a começar pelos comportamentos da gestante, afetando o ser na vida intrauterina e culminando com a convivência em família, particularmente com pais dominadores, mães castradoras
neuróticas que transferem as suas inseguranças e todos os outros conflitos para os filhos em formação, que se tornam fragilizados sob a alta carga de tensões que se veem obrigados a suportar, entendeu? Então, olha só, passagem aqui, entendeu? Sabe, profundamente importante, entendeu? A ciência, né, já tem vários estudos de seriedade, entendeu? Estudos importantes que já identificam, entendeu? Sabe, uma comunicação entre a mãe e o feto, entendeu? A informação. Um bebê, né, desenvolvendo no seu ventre. Olha só, já tem um laço afetivo, uma comunicação. Entendeu? E aí, alguns profissionais recomendam que as mães realmente se mantenham calmas, né? E converse com o futuro filho e a futura filha. Isso passa realmente tranquilidade, entendeu? Isso sela, entendeu? Fortalece o laço de afeto entre os dois, né? Porque nas obras, né, de André Luiz, eles falam que é muito mais doloroso a reencarnação do que a desencarnação, entendeu? No processo de retorno, né, a esfera de carne, né, na condição de encarnados, o espírito, ele realmente ele é assim povoado, entendeu? De muita indecisão, de muita insegurança, entendeu? E no momento que se estabelece, entendeu, sabe, aquele laço, entendeu, sabe, né, fluídico, que começa aquele processo de miniaturização, o espírito vai perdendo realmente consciência de si, entendeu? E entra num processo de confusão mental muito grande, entendeu? Vai perdendo a consciência de si mesmo. Entendeu? Isso é doloroso, entendeu? Muitos espíritos nesse momento, entendeu, sabe, né, vacilam, ficam realmente povoados de intensa ansiedade e interrompem, entendeu, sabe, né, a gestação, entendeu? Aí é onde nós realmente, entendeu, classificamos, né, aqueles abortos espontâneos. Então, assim, a relação da futura mãe, entendeu, sabe, com o seu filho é de fundamental importância nesse processo inicial. Entendeu? E da mesma forma que a mãe realmente, entendeu, sabe, ela transfere afeto, segurança, carinho, amor, algumas mães realmente não conhecedoras, né, desse mecanismo transferem inseguranças, transferem medo, entendeu? Transferem pavor e o futuro realmente, entendeu? Filho, filha, ele absorve isso tudo, entendeu? Ele absorve realmente, né, essas emanações, entendeu? Sabe, deletérias, mas vejam bem, não é para que as mães realmente fiquem se sentindo culpadas, não. Não é isso, não, entendeu? A partir do momento em que a mãe realmente toma ciência disso, ainda mais uma mãe, entendeu? Sabe, que teve como presente divino está estudando doutrina espírita. Aí o panorama muda. Tá? Então, assim, essa mãe realmente que ela coloca ali, entendeu? As suas inseguranças, os seus conflitos. A criança, muitas das vezes, já nasce, já, entendeu? Sabe, com esses estigmas. Tá? Vamos passar, por favor. Por outro lado, as pressões sociais e econômicas, culturais e educacionais se transformam em gigantes apavorantes, que passam a perseguir com insistência o educando, que absorve esses fantasmas e não os digere, vindo a temê-los, a detestá-los e a conduzi-los por toda a existência, quando não recebeu conveniente tratamento. Então, assim, entendeu, sabe, né, vai se juntar a herança, entendeu, sabe, né, singular, individual de cada um de nós, junto realmente com esse contato materno. Então, assim, entendeu, sabe, né, nada melhor para o desenvolvimento de uma criança para se tornar realmente um adulto seguro, um adulto firme, que não fuja dos obstáculos da vida, né, que não se permita recuar diante do aprendizado, seja ele qual for, é justamente o que? Ensiná-lo a desenvolver, entendeu? Sabe, determinadas habilidades que os fazem realmente uma pessoa assertiva, entendeu?
né? Quando a grande maioria aqui deve se lembrar no modelo, né, educacional, a relação entre os pais e os filhos, em épocas muito recuadas, era a base do medo, entendeu? Uma forma de conter os filhos era realmente utilizar o medo, entendeu? Né? Então, assim, contia, né? Que nem sempre a coisa provém do respeito, entendeu? Na maioria das vezes, realmente é utilizado o medo, entendeu? E o medo realmente ele vai se internalizando de tal forma, veja bem, a criança ali, entendeu? Sabe, em contato com os pais, é um ser em desenvolvimento. Não está com a sua personalidade totalmente completa, entendeu? Então, essa relação é crucial, entendeu? Né? Se, de repente, o pai e a mãe, entendeu? Sabe, né? Impedir que o próprio filho ou a própria filha realmente assuma as suas responsabilidades, claro, dentro, né, da sua capacidade, isso está o que impedindo que realmente se desenvolva um senso crítico e um senso de segurança. Entendeu? E quando esse futuro adulto ele for lançado na sociedade, ele realmente, entendeu, sabe, não terá capacidade de enfrentar os problemas naturais da vida. Então, pressões sociais, econômicas, né, culturais e principalmente educacionais. Entendeu? Pode passar, por favor. É certo que o espírito renasce onde se lhe torna melhor para o processo da evolução. Como, todavia, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defronta fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores e de discernimento para superá-los, e livre de toda a constrição restritiva à sua liberdade, avançar com desembaraço na busca da sua afirmação planificadora. Então, nós observamos nos slides anteriores, né, aquele tipo de mãe castradora, entendeu? O que é castrar, entendeu? É impedir realmente o filho ou a filha, entendeu? Sabe, de assumir sua própria responsabilidade, né? Aquele pai autoritário, entendeu? Sabe, aquele pai realmente centralizador, entendeu? E ó, quem realmente tem criança pequena dentro de casa, entendeu? Sabe, todos nós, né, fazemos parte de uma família que é um laboratório, um exercício para que a gente realmente aprenda a viver na grande família. O diálogo é fundamental, entendeu? Né? E diálogo entendendo no sentido profundo do termo, entendeu? Né? Dialogar não é simplesmente, entendeu? Sabe, né? Escutar aquilo que você deseja escutar do outro, entendeu? Não. Diálogo pressupõe o quê, né? Ó, uma relação igual, entendeu? Eu tenho o direito de expor a minha opinião e a outra pessoa também, entendeu? Sabe, ainda que não concorde, tem o direito de expor dela, entendeu? Então, aonde existe diálogo, entendeu? Sabe, temos naturalmente uma capacidade imensa de resolução de problemas, entendeu? Aonde predomina o exercício do diálogo, nós reconhecemos o quê? A presença quase que zero de problemas. E, por outro lado, aonde inexiste o diálogo, sobra problemas, entendeu? Então, assim, é justamente isso, entendeu? O diálogo, ele é uma força, entendeu? E não é fácil você, de uma hora para outra, você se permitir realmente dialogar, entendeu? Né? Dialogar é escutar, entendeu? É ser ouvido, entendeu? É não achar que você, entendeu? Sabe, na condição de pai e de mãe, tem a razão sempre. Às vezes, realmente, o filho, ele tem direito realmente de apresentar a sua opinião. E aí, muitas das vezes, nós pais, entendeu, interpretamos como birra, né, malcriação. Não, é uma forma realmente de estar exercitando, entendeu, sabe, de estar desenvolvendo a assertividade, entendeu, como uma habilidade natural, entendeu? E buscando sempre, entendeu, sabe, diálogo, entendeu?
Porque onde falta o diálogo, entra uma comunicação, entendeu? Sabe, unilateral, de um único lado, e isso, de alguma forma, de forma alguma, contribui, entendeu? Sabe, para a resolução de problemas e para o crescimento do grupo. Pode passar, por favor, cara. Esta é, sobretudo, a função da psicologia, ao penetrar no âmago do ser, para o desalgemar dos conflitos e heranças infelizes que lhe pesam na economia emocional. Aí vai, entendeu? Sabe, né? Não somente, né? Uma, um aviso, né? Para valorizar a minha área de atuação, entendeu? Não é isso. Mas hoje em dia, entendeu? Sabe, né? Você realmente, entendeu? Sabe, escolher um profissional para falar das tuas dificuldades, dos teus conflitos, isso é coisa muito séria, entendeu? Né? Para realmente ali, entendeu? Sabe, né? Começar a te ajudar a vasculhar o teu passado, os teus conflitos, entendeu? As tuas potencialidades, porque a gente realmente não busca somente entender o lado difícil do ser humano. Tem uma contrapartida, entendeu? Sabe, o que está por trás disso, o que realmente tem de benéfico, de bom, entendeu? E aí, nós estamos vivendo um período, entendeu? Sabe, que existe aí, entendeu? Várias e várias pessoas que não têm, entendeu? Formação em psicologia, entendeu? E se não tem formação em psicologia, não tem habilitação, entendeu? Sabe, para prestar um atendimento. Então, assim, é classificado como coach, né? Coach, uma cautela, entendeu? Uma certa cautela, entendeu? Né? Porque realmente, entendeu? A gente está vivendo um período. Quem realmente precisar de um profissional de psicologia, entendeu? Sabe, tem o direito de perguntar, entendeu? Sabe, né? O seu registro, né? No conselho, porque realmente, entendeu? Fazer um trabalho, entendeu? Abrir seu coração, entendeu? Sabe, né? Permitir que alguém realmente entre, né? Terapeuticamente, né? No âmago do seu ser, tem que ser realmente um profissional, entendeu? Sabe, né? De respeito, de formação sólida, entendeu? Pode passar, por favor. E aí nós temos, né? A figura de Sigmund Freud, né? Austríaco, né? Que é o pai da psicanálise, entendeu? Então, assim, isso aí foi ele, com toda certeza, deu uma contribuição fantástica, né? Revolucionária para compreender a alma humana, entendeu? Descobriu o inconsciente, ele não foi mais além porque ele não acreditou, entendeu? Sabe? Ou, de repente ele até percebeu essa possibilidade, né? Não acreditou na reencarnação, entendeu? Se ele realmente, entendeu, sabe, desenvolve os seus estudos, né, numa ótica reencarnacionista, ele iria muito mais longe. E, naturalmente, ele não, a contribuição dele foi muito maior, entendeu? Uma alma, né, dessa natureza, dessa envergadura, com toda certeza retorna para complementar, entendeu, a sua própria obra. Entendeu? Pode passar, por favor. E nós temos aí Sigmund Freud, o insigne pai da psicanálise. Afirmava com razão muito pessoal, olha que coisa interessante, que na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. E aí vamos perguntar, Rodolfo, o que é um conflito neurótico? Neurose todos nós temos, entendeu? Um pouquinho, né? Uns mais, outros menos. Todos nós temos, de alguma forma, um traço neurótico, entendeu? Né? Então, assim, entendeu? Sabe, né? Psicose já é diferente. Já é um conflito, assim, muito mais sério, né? A psicose, realmente, a pessoa acometida desse problema, ela constrói o seu próprio mundo, entendeu? Tem dificuldade, entendeu? Reais, né? De conviver em sociedade. O neurótico, não. É por isso que todos nós temos um pouquinho, né? De neurose. Então, sempre existe por trás desses conflitos um problema da libido. Libido
que Freud descobriu é uma energia, entendeu? Sabe, né? De natureza essencialmente sexual, que é onde você realmente direciona, entendeu? Essa energia, entendeu? Mas veja bem, por ser uma energia, entendeu? Criadora, não necessariamente deve ser utilizada exclusivamente na esfera sexual, entendeu? E por que se tornou um problema, entendeu? Sabe, a base, né, de todos os conflitos humanos, entendeu? É a má utilização, entendeu? Né? Os conflitos, entendeu? Sejam eles de quais naturezas forem, tem raiz sólida, entendeu? Tem como causa o desregramento sexual, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né? A libido realmente é o desejo, é quando você lança na realização de um determinado feito, entendeu? Aí determinados espíritos, né, que realmente vacilaram, criaram problemas, né, de ordem, né, da não utilização de forma equilibrada, né, dessa energia, eles retornam, entendeu? E compreendendo, né, uma certa dificuldade até mesmo para administrar bem essa energia, entendeu, criadora, pedem realmente para vir na condição de padres, entendeu? Para não ter assim contato, entendeu, sabe, né, com essa energia e muito menos estabelecer, entendeu, sabe, né, um contato relacional com uma determinada pessoa, entendeu? E aí são provas realmente de reabilitação, de correção e naturalmente, entendeu, sabe, são solicitadas para poder o quê? Dar início a uma utilização equilibrada e serena dessa energia. Pode passar, por favor. Freud chamou de libido a energia que dirigimos aos objetos de nossos desejos. Pensar na sexualidade como a única função do organismo capaz de levar cada um, além de si mesmo, uma busca constante de relação com a sua espécie propiciou a articulação de uma teoria da libido. Então, veja bem, o desejo, entendeu? O desejo, entendeu, sabe, né? Para muitas pessoas, quando se fala em desejo, naturalmente se pensa, se remete no desejo sexual. Mas, assim, desejo realmente, ele pode ser assim, entendeu? Saber amplamente utilizado, entendeu? O desejo de fazer uma boa prova, o desejo de ser uma pessoa realmente serena, o desejo de corrigir suas próprias faltas, entendeu? O desejo de ser útil, o desejo de ser bom. Então, o desejo realmente, entendeu? Sabe, é uma força que tem como base principal a utilização dessa energia. Tem, eu não me recordo o nome do livro, era um caso, entendeu, sabe, né, de um processo obsessivo de um jovem, é de Manuel Filomeno de Miranda. Se eu não me engano, é Damas da Obsessão. E esse jovem realmente, entendeu, sabe, né, ele tinha um processo obsessivo de natureza sexual, entendeu? E ele realmente, depois de sofrer, né, ele procurou realmente, a cena foi realmente retratada num centro de Umbanda, entendeu? E a preta velha ali que o atendeu, entendeu, sabe, que até doutor Bezerra de Menezes estava acompanhando, né? Ela realmente, assim, entendeu? Era um espírito muito evoluído. E quando realmente, entendeu, sabe, né? Estava iniciando os trabalhos, né? Nesse centro de Umbanda, ela se transformou realmente, entendeu, sabe, né? Numa preta velha. Com aqueles, né? Aquela maneira, né, de falar, entendeu, sabe, né? De lidar, entendeu? E ela fez assim, entendeu? Atendeu esse rapaz, entendeu? Que estava com muitos conflitos, né? De ordem da libido, né? Da área sexual e um processo obsessivo, entendeu? Dessa natureza. Ela fez assim, entendeu? Sabe? Um processo, entendeu? Uma orientação terapêutica, entendeu? Sabe? Fantástica. E falou mesmo assim, mas você não pode desejar educar o seu desejo da libido, entendeu? Em outras áreas. E ele encarou isso com uma certa surpresa, entendeu?
Porque os conflitos, eles surgem justamente, a pessoa acha que o direcionamento dessa energia só deve ser realmente direcionada para a esfera sexual, entendeu? E aí realmente iniciou um processo ali, entendeu? Sabe, de abrandamento. Ele começou realmente a direcionar essa mesma energia para outras áreas, entendeu? Principalmente na área do estudo, né? Na área da prática do bem, entendeu? Tá? Pode passar, por favor. No complexo de Édipo, por exemplo, detectamos uma herança reencarnacionista, tendo em vista que a mãe e o filho, apaixonados de hoje, foram maridos e mulher de antes, em cujo relacionamento naufragaram desastradamente. Então, reencarnação, né? Então, assim, entendeu, sabe, né? Essa mãe que recebe, né, o filho hoje, quem é que não diz, entendeu, sabe, que esse mesmo filho, entendeu, sabe, não foi aquele aquele marido, entendeu, que promoveu uma série de desajustes, entendeu? E a mãe realmente, entendeu, recebe hoje na condição de filho justamente para reeducar-se afetivamente frente essa situação. Então, o complexo de Édipo, né, justamente que tem uma fase, né, segundo a psicanálise de Freud, de 3 a 6 anos de idade, entendeu? Aonde, segundo ele, entendeu, sabe, né, a criança realmente nessa idade tem muitos pensamentos assim, entendeu, sabe, né, incestuosos com relação à mãe, entendeu? E é realmente uma pesquisa, entendeu? Um olhar realmente muito rico, entendeu? E tem uma aproximação muito grande com a reencarnação também, entendeu? Né? Pode passar, por favor. Isso, no caso, né, agora é o complexo de Elétra, entendeu? É diferente. É o pai da filha, entendeu? No complexo de Elétra, deparamos uma vivência ancestral entre esposos ou amantes, e que as soberanas leis da vida voltam a reunir em outra condição de afetividade, a fim de que sejam separados os vínculos anteriores de conduta sexual aflitiva. Então, olha só a sabedoria de Deus. Então, Deus realmente ele se utiliza dos mesmos atores em condições assim, sabe, né, bem semelhantes de quedas, né, no passado, e recria, entendeu, uma configuração onde os dois realmente, além de reparar, eles vão levar uma herança de aprendizado. Isso ocorre com todos nós, entendeu? Né? Isso está ocorrendo, vai ocorrer várias e várias vezes com todos nós. Entendeu? É por isso que na lei da reencarnação a gente vê muita justiça, entendeu? E muito amor. Entendeu? Porque realmente se anda para frente, corrigindo, né, as falhas e contribuindo poderosamente para a sua transformação moral. Por favor, Carlos, pode passar. Esses amantes reencontrando-se e guardando no inconsciente, isto é, no espírito, as reminiscências das atividades vividas sob tormentos, sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e, não possuindo uma forte conduta moral, deparam-se nas relações incestuosas, portanto infelizes. Então, ali são conflitos, né? São bases, são, potências, né, conflituosas que, enquanto realmente o espírito, né, não enfrentar, não solucionar, ele não vai ter paz, entendeu? Né? Ela não vai ter paz. Então, assim, nesse aspecto, assim, entendeu? Tanto os complexos de Édipo e os complexos de Eletra, se realmente ambos não tiverem uma força moral, entendeu? Uma conduta moral, entendeu? Sabe, né? Cometem realmente dão prosseguimento a esses apelos, né? Infelizes. No caso aí, entendeu? Sabe, de incestos, né? Que é o quê, né? O pai se relacionando com a filha e a mãe com o filho, entendeu? Tá? Pode passar, por favor.
Aí, sobre esse aspecto, a gente vê a força da doutrina espírita, entendeu? A necessidade, entendeu, sabe, né? E, ó, a urgência dos pais espíritas colocarem seus filhos na evangelização, entendeu? Não cometer aquele erro, não, ó, eu não vou me meter na escolha dele, não, na escolha dela, não. Deixa que eles cresçam e escolham, entendeu, seus caminhos. Não façam isso, entendeu? Né, os filhos lá, entendeu, sabe, né, bonitos, bonitinhas, mas a gente não tem assim, entendeu, sabe, né, um mapa que realmente, entendeu, sinalize com toda a segurança para cada um de nós quem na realidade são eles, entendeu? Quais os conflitos que ele traz, entendeu? E qual a relação desses conflitos, entendeu, sabe, com a família em que ele realmente está sendo recepcionado e recepcionado. Entendeu? Então, assim, entendeu? Muito mais do que levá-los à evangelização espírita. Eu falo aqui da Casa Espírita que nós comungamos e somos espíritas, mas qualquer orientação religiosa que torne realmente o ser humano uma pessoa melhor, que tenha ali, entendeu, uma sólida orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E aí nós vemos, né, nos dias de hoje, entendeu, sabe, e isso realmente acomete, entendeu, traz tristeza à juventude, entendeu, uma grande parcela da juventude praticamente perdida, entendeu, sem rumo, entendeu? Né? Entrando em contato, entendeu? Sabe, com principalmente com bebida, entendeu? Muito cedo e tendo experiência sexual, entendeu? Sabe, sem a mínima capacidade, entendeu? Sabe, de entendê-las, reconhecer, entendeu? O seu valor e muito menos assumir a responsabilidade que naturalmente, entendeu? Decorre dessa prática. Entendeu? Pode passar, por favor. Ah, ok, não, tá bom aí, cara. Não, volta, por favor, cara. Já tinha passado já, né? Isso. Obrigado, né? Mesmo nos complexos de inferioridade, nos de superioridade ressurge o passado espiritual dominador, provocando os estados mórbidos que levam ao desequilíbrio, a um passo da alienação mental. Não deixamos de ter em vista os fatores familiares, olha a família aí, educacionais, sociais, que pesam na manifestação dessas perturbações, constituindo-se estímulos ao seu surgimento, piorando as tendências inquietadoras, sulcando a psique de forma poderosa. Entendeu? Então, assim, vamos fazer um comentário. Complexos, né, de inferioridade, entendeu? Aquela pessoa realmente que acha, não, tem certeza, eu sou incapaz, eu não mereço ser feliz, eu nunca vou dar coisa boa para a vida, entendeu? E isso tudo, de alguma forma, entendeu? Sabe, né? Não surgiu do nada. Principalmente em contato com os pais e os cuidadores, em que a criança realmente começa a absorver, entendeu? Sabe, né? E a reformular, entendeu? Sabe, a sua visão sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. Entendeu? Imaginem um ambiente familiar desprovido de respeito, de afeto, de carinho, aonde predomina ali realmente, entendeu? Comentários como esse. Entendeu? Você nunca vai ser coisa boa na vida, você não sabe fazer nada certo. A criança, de tanto escutar aquilo ali, internaliza esse comentário infeliz como verdade absoluta, entendeu? Sobre si mesmo. E aí, entendeu? Sabe, né? Cria ali, entendeu? Sabe, nessa internalização, aquilo que em psicologia classificamos como uma crença. Crença não é crença religiosa, não. Crença é em torno de algo em que a criança acredita que é absoluto sobre ela mesma. Eu não sei fazer nada certo. E aí se instala ali, entendeu? Sabe, né? Um complexo de inferioridade. Se sentindo realmente sem valor, né? Sem mérito, sem qualidade, sem capacidade diante das pessoas. É uma pessoa, entendeu? Sabe, que vai viver a vida inteira se comparando com alguém. E quando a gente se compara excessivamente com alguém, naturalmente desperta um outro sentimento que piora a situação, que é a inveja, entendeu? Então, e por outro lado, entendeu? Sabe, né? O complexo de superioridade,
Da mesma forma, meu filho, ó, isso aqui é para você, tá? Você é melhor do que todo mundo, entendeu? Sabe, né? Aí a criança já vai crescendo, entendeu? Ó, fulaninha ali, entendeu? Sabe, né? Você é melhor do que ele, entendeu? E aí desencadeia, entendeu? Sabe, né? Esse olhar, né? De superioridade, né? Se instala ali, entendeu? Sabe, né? Um processo de competição, entendeu? Né? Ou seja, essa criança, esse futuro adulto, ele vai ter dificuldade de viver em sociedade, porque ele vai interpretar os seus irmãos e irmãs de caminhada na condição de adversários, entendeu? E enquanto adversários que têm que serem enfrentados e vencidos, entendeu? E aí coloca a questão também na família, a questão educacional, né? Nós vemos hoje aí, entendeu? Sabe, né? As escolas, né? Que têm assim terminologias, né? Competência, e ensino de excelência. Os pais têm que ter muito cuidado com isso, entendeu? Como que essas crianças realmente são formadas, entendeu? Quais os valores realmente, entendeu? Sabe que a educação realmente perpassa no desenvolvimento dessas consciências, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu falo, a inteligência realmente é importante, mas o amor é muito mais, entendeu? E nós observamos, entendeu? Sabe que crianças que são, e os pais, infelizmente, eles realmente facultam, né? Eles dão, eles estimulam isso. São pessoas, são crianças que são preparadas unicamente para absorver um local, um lugar no mercado de trabalho. Então, assim, entendeu? Tem uma habilidade incrível, né? Intelectual, mas tem muita dificuldade de relacionamento humano. Ou seja, entendeu? Tira 10 em tudo, entendeu? Mas realmente, entendeu? Sabe, né? Tem pouca habilidade de superar, entender um erro, um fracasso, entendeu? E aí, olha só, uma pesquisa, aproximadamente 2, 3 décadas atrás, está se aumentando cada vez mais, entendeu? Sabe, né? As pessoas que se classificam como perfeccionistas, entendeu? E o perfeccionismo ele tem uma relação direta com a questão da superioridade, entendeu? E as empresas no mundo do trabalho realmente estimulam isso, entendeu? Né? Você tem que cumprir tua meta, isso, aquilo, aí criam, entendeu? Sabe, né? Uma cultura, um estímulo ao perfeccionismo. E aí, perfeccionismo não é qualidade, entendeu? Perfeccionismo é uma falha, entendeu? E como falha, produz adoecimento. Porque o perfeccionista, ele nunca está satisfeito, entendeu? Com aquilo que realmente ele tem que fazer, entendeu? Ele sempre foca num determinado detalhe, entendeu? Que o faz realmente reconhecer que não está bom. E tem também um aspecto, né, diferente do perfeccionismo. O perfeccionista, às vezes, é alguém que tem medo de errar, entendeu? E aí, o que? O erro para o perfeccionista, na maioria das vezes, é algo gritante, é pavoroso, entendeu? Então, assim, o erro faz parte da nossa experiência aqui na Terra, entendeu? Então, acerto e erro realmente, entendeu? Sabe, são opostos de uma engrenagem que realmente possibilita o aprendizado, o crescimento e a manutenção do saber, entendeu? Pode passar, por favor. Nos quadros fóbicos, podemos encontrar espíritos que conduzem no íntimo pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, cicatrizes do mundo espiritual inferior, por onde transitaram, ou do despertamento na sepultura em face das mortes aparentes, havendo desencarnado em consequência por falta de oxigênio, e que reexperimentam o tormento que começa na claustrofobia, entendeu? Então, assim, isso está tudo dentro dos transtornos de ansiedade. Entendeu? Então, lá tem os quadros fóbicos, né? São inúmeras fobias, entendeu?
Fobia é algo acima do medo, entendeu? É aquilo que realmente proporciona pavor, entendeu? Tem gente que tem medo de borboleta, não medo, pavor de borboleta. Tem gente que tem medo de lugar fechado, entendeu? Né? Se fechar a porta, já se sente, né? Tem gente que tem medo de lugar muito aberto, entendeu? Com muitas pessoas. Entendeu? Tem gente que tem comportamento fóbico de se relacionar, entendeu? Com seus iguais. Entendeu? Então, isso aí a benfeitora vem trazendo, né? São resquícios fortíssimos de experiências no mundo espiritual em regiões que nós realmente nos situávamos ou continuamos nos situando e de experiência realmente, entendeu? Sabe, né? Pós-morte, né? Do corpo físico, que antigamente não tinha esse rigor, entendeu? Como se tem hoje. Hoje, para atestar realmente o óbito de alguém, entendeu? Sabe, tem um protocolo, entendeu? Passa por vários complementos desse protocolo, entendeu? Antigamente não, entendeu? Tá? Então, a claustrofobia, entendeu? Medo de lugar fechado, tá? Passa, por favor. Outro sim, as recordações de cenas apavorantes de que participaram na multidão como vítimas ou desencadeadores revivem-nas inconscientemente na agorafobia, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né? Se a claustrofobia, entendeu? Sabe, né? É o medo, né? De lugar fechado, entendeu? Aí vai vir na mente assim, tem pouco oxigênio, eu vou morrer sem ar, eu vou morrer sufocado. Aí desencadeia realmente o episódio de pânico, entendeu? E uma vez instalado o primeiro, segundo episódio de pânico, a pessoa começa a ter um comportamento de evitação, entendeu? Né? Vai evitar aquela situação, vai evitar aquela cena para não acontecer de novo, entendeu? E isso aí é uma tortura, entendeu? Em que a pessoa acometida, né, por essas fobias começam a limitar o seu espaço, entendeu, na sociedade e na vida. E naturalmente, realmente vai compreender, entendeu, o que se passa, entendeu, e ter força realmente para enfrentar quando busca ajuda especializada, entendeu? Porque sozinho a pessoa não tem capacidade, pela minha experiência profissional, sozinho não tem a capacidade de entender o que se passa com ele ou com ela e de ter mecanismos assim seguros para enfrentar, entendeu? Porque todo objeto fóbico ele só é vencido se a gente realmente, estudar, compreender o que é, o que são e estabelecer um enfrentamento gradativo, entendeu? Ou seja, todo objeto realmente que nos causa pavor, medo, quando devidamente enfrentado, ele é extinto. Tá? E a agorafobia, justamente assim, recordações de cenas pavorantes de que participaram na multidão como vítimas, né? Pessoas assim que realmente, quando está num determinado local, quando começa a aparecer pessoas, aí acredita que essas pessoas estão realmente todo mundo olhando para ele, né? Todo mundo julgando ele e a pessoa realmente desencadeia, né, um mal-estar, um episódio de pânico. Tá? E são quadros assim muito tristes, realmente. Pode passar, por favor. Nas psicoses depressivas de várias manifestação, convém lembrar a presença da consciência de culpa, que preexiste ao corpo, portanto, a formação psicológica atual, produzindo mecanismos de fuga à ação dinâmica, sob o império, não poucas vezes, de enzimas neuronais responsáveis pelo desajuste, como de fatores causais próximos e mesmo de obsessões espirituais, que se fazem atuantes no comércio mental com as criaturas humanas. Aí já é um quadro mais grave, né? A psicose. Psicose, como eu falei anteriormente, a pessoa acometida, né, dessa psicopatologia cria o seu próprio mundo. Aí tem delírios, né? Alucinações, entendeu? A pessoa tem que realmente ter um acompanhamento psiquiátrico, né? Tem que estar medicada, porque na maioria das vezes, dependendo, né, dessas psicoses, num estado, né, daquele delírio, né,
pode realmente se tornar uma pessoa agressiva, tá? Então, a base, né, de toda a psicose é o que? A consciência de culpa, entendeu? Então, assim, entendeu? É uma formação, né? A culpa, tá? A presença da culpa, entendeu? E aí, junto com a culpa, entendeu? Sabe que a culpa realmente é algo desastroso, entendeu? Né? Junto com a culpa vem aquela cobrança, entendeu? Sabe, né? Dos inimigos realmente espirituais, entendeu? Que aproveitando aquela fragilidade da culpa, né? A culpa ela age, né? Na mente, entendeu? Sabe, no psiquismo, como se permitisse, entendeu? Sabe, a atuação externa em termos assim de vingança, entendeu? Ou seja, aquela proteção natural, entendeu? Sabe, a culpa consegue realmente corroer, enfraquecer, e aí a atuação realmente obsessiva vem com toda a força. A consciência culpada. É por isso que a gente realmente, entendeu? Sabe, tem que entender, desejar o que é o bem na nossa vida. Quais os benefícios realmente reais, concretos, de, independente da situação, a gente fazer aquilo que é bom e aquilo que é justo, fazer o bem. Entendeu? Porque o mal, por si só, realmente, ele, além de nos levar a se comprometer com a lei de Deus, ele cria, entendeu? Sabe, um manancial, um elemento que nos enfraquece espiritualmente, que é a culpa, entendeu? Pode passar, por favor, cara. Nestes capítulos, as dolorosas obsessões compulsivas têm suas raízes patogênicas em graves condutas do espírito, nas existências pretéritas assinaladas pelo descaso à dignidade humana por desrespeito às leis constituídas. E aí, sem sombra de dúvida, né, as obsessões realmente estão nesse quadro, entendeu? Né? Obsessões, entendeu? Sabe, né? A vingança, e muitas das vezes o, o algoz, né, de hoje, ele foi a vítima de ontem. Então, assim, é muito interessante o primeiro passo para transformar, entendeu? Sabe, né, essa cena, entendeu? Sabe, tão dolorosa, é o obsidiado de hoje, que naturalmente foi, entendeu? O autor, né, da, que promoveu o sofrimento, né, a quem realmente está reclamando hoje, ele inicia um processo da sua transformação moral, entendeu? Porque se ele realmente ou ela assumir realmente a sua transformação moral dentro de uma casa espírita, estudando, fazendo bem, naturalmente acontece duas coisas. Ou o obsessor realmente se afasta, ou tem a felicidade de se transformar, entendeu? A partir do esforço dele ou dela. Pode passar, por favor. Quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias, que cada um traz em si mesmo. Entendeu? Então, a visão, né, do homem integral, entendeu? Não é simplesmente, entendeu, sabe, né, buscar uma educação que possibilite, entendeu, sabe, enriquecer intelectualmente, né, o filho ou a filha para preencher um local do mercado de trabalho. Isso é pouco, isso é pequeno, entendeu? Né? Mas, assim, principalmente para que ele e ela aprendam, entendeu, sabe, a viver em sociedade, para que não se permita, em hipótese alguma, sobrepujar, entendeu, quem quer que seja, entendeu? Para que reconheçam, entendeu? Sabe que a sociedade é constituída de iguais, né? Então, para que não seja lançado, entendeu? Sabe, né? Reconhecendo que a sociedade é uma grande disputa, é uma grande competição. Entendeu? Então, o olhar, né, da benfeitora, do ser integral, né, o ser espiritual que todos nós somos, entendeu? Filhos e filhas de Deus. Erramos, acertamos, diante dos nossos erros, né, nos infelicitamos, mas diante dessa doutrina nos reerguemos para realmente reparar e seguir a nossa trajetória cada vez mais avançando em nome de Deus.
Pode passar, por favor. E o modelo, né, sem sombra de dúvida, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é assim vergonhoso, entendeu? Não nos diminui, em hipótese alguma, reconhecer que somos portadores de uma dificuldade, entendeu? Até realmente quem ajuda, quem tem a habilitação, entendeu? Sabe, para orientar, entendeu? Sabe, uma psicoterapia também tem seus conflitos, entendeu? Então, assim, entendeu? Não é vergonhoso, mas a gente realmente tem que buscar ajuda adequada, entendeu? A gente realmente tem que reconhecer, pô, peraí, o momento atual eu tenho que buscar ajuda, entendeu? Todos esses conflitos, entendeu? Sabe, eles são realmente passíveis de serem solucionados, né? Porque, nas palavras de Pedro, né, o amor cobre uma multidão de pecados, e cobre mesmo, entendeu? É por isso que eu insisto nos meus estudos, entendeu? Sabe, principalmente na minha vida, que ó, o amor realmente ele cobre uma multidão de pecados, entendeu? Amar a Deus, amar a si mesmo, é, buscar realmente ampliar cada vez mais o entendimento, né? Amar o seu semelhante e a prova de fogo, entendeu? Amar os seus inimigos, as suas inimigas, quem te quer mal, entendeu? Isso é tarefa assim, entendeu? Sabe, diária, entendeu? Ininterrupta. E isso realmente é um fator de segurança, entendeu? Porque amar quem realmente nos ama é a coisa mais fácil que tem, né? Mas amar quem nos quer mal, entendeu? Quem realmente nos persegue, quem cria dificuldade para nós, é o grande exercício de ser realmente um cristão, entendeu? Muito obrigado aí.